Obviamente eu ainda estou um pouco combalido, dei alta do hospital ontem no início da tarde, estou em casa me recuperando junto com a minha família, e agradeço a oportunidade de poder conversar com vocês e com os ouvintes de vocês neste momento, não para fazer julgamentos, evidentemente, sim, mas para poder relatar a todos, né, aquilo que aconteceu comigo, né. Ô Dalvi, uma coisa importante, Dalvi, que nós vamos, desculpa te cortar aí, mas é importante a gente fazer isso. Essa semana e semana passada, Dalvi, nós perdemos vários amigos, gente conhecida nossa, tá? E eu acho que essa questão do julgamento, tá todos nós com os nervos à flor da pele, às vezes a gente diz coisa que não era para dizer, às vezes a gente se choca com algumas pessoas, mas o que é importante nós fazermos, e essa entrada do Rodrigo aqui sobre um testemunho que, olha, por coincidência chegou para nós, é importante as pessoas saberem o que fazer e como se comportar quando há um negócio completamente novo, que é isso que está acontecendo. Quem teve Covid em 2020 é uma coisa, quem tem Covid em 2021 é completamente diferente. E eu conversei com vários médicos a favor e contra tratamentos precoces, Dalvi, e todos eles, independente da sua linha de trabalho, eles estão apavorados, porque a coisa parece que mudou da noite para o dia, do dia para a noite, a forma de tratamento, medicamento está entrando, medicamento que não... É outro vírus, né, Fábio? É outra vírus, coisa. Então, eu acho que é importante isso. Agora, Dalvi, conta para nós um pouquinho, como é que tu percebeu que estava com Covid e qual o teu passo a passo, até depois de nós chegar lá no hospital? Eu vou te fazer esse relato para ti e para todos os teus ouvintes. Pois bem, Fábio, eu devo ter me contaminado com o Covid entre o dia 24 e 25 de fevereiro. Isso foi numa quarta ou quinta-feira. No sábado, pela manhã, eu percebi que eu estava com sintomas de gripe, né? E tive também a confirmação de um teste de uma pessoa que esteve comigo nesses 2 dias, 24 e 25, que testou positivo. Imediatamente, então, eu passei a tomar cuidados a mais de isolamento em casa, e marquei um teste rápido para segunda-feira, dia 1º de março. Na segunda-feira, dia 1º de março, então, eu fiz o teste, 9 horas da manhã, deu positivo, e eu me isolei em casa com sintomas leves nos primeiros dias. Até que, a partir do 3º, 4º dia, eu comecei a ter febre recorrente, né, e eu estava tomando medicamentos simples ali, azitromicina, remédio para febre, né? Eu passei a ter febre recorrente. Procurei, então, no dia 4 à noite, o pronto-atendimento aqui em Dom Feliciano, e disse que eu estava, né, cada vez mais com febre, e que eu estava preocupado com a minha situação e tal. Então, em conversa com o médico que me atendeu, com a equipe médica, tomamos a decisão de trocar o antibiótico por um antibiótico mais forte. E mesmo assim, nos dias que se passaram além do dia 4, eu continuei piorando, né, em casa. E aí na segunda-feira à tarde, foi no dia 8, eu procurei novamente o pronto-atendimento, fiz um raio-x, que identificou realmente que o meu pulmão estava muito infeccionado, mas a minha saturação de oxigênio sanguíneo, em princípio, estava normal. E eu retornei para casa e disse, olha, continua repousando, tomando os medicamentos que você está tomando e tal, que faz parte do processo essa questão. Na terça-feira eu piorei, e na quarta-feira pela manhã, Fábio, dia 10, eu passei muito mal em casa ao amanhecer, desmaiei 2 vezes, e imediatamente fui ao pronto-atendimento e cheguei ali, a minha saturação estava muito abaixo de 90%, e a minha pressão arterial em torno de 9/5, ou seja, eu estava realmente muito mal. Ou seja, o vírus me causou consequências já no seu ciclo final, porque né, como se tivesse entrado uma pneumonia bacteriana no final do ciclo. Então essa é a grande diferença do vírus em relação aos anteriores, né? Eu estou percebendo o ciclo, eu estou escrevendo aqui, Dalvi, mas tu falou em 24, 25 para o dia 10, nós estamos praticamente passando aqueles famosos 14 dias que os médicos tratam, em 10 dias, 12 dias, tu já está de volta no trabalho, quer dizer, tu estava quase no final desse ciclo. Sim.
Porque o conceito geral que se tinha até então, e eu muito consciente, se nos primeiros dias tu não vai ter nada, tu tá legal, depois não acontece mais nada. Então, e depois do que aconteceu comigo, conversando com os médicos e com outras pessoas, passamos a entender que essa cepa nova do vírus que está acontecendo, justamente os problemas têm dado já no final do ciclo do vírus, né? Que as pessoas já acham que estão bem ou que estão já se encaminhando para o final do problema, e que tem acontecido das pessoas terem complicações, que foi o que aconteceu comigo, né, Fábio? Eu percebo a angústia de vocês, da família, né, sobre esse assunto, que nós estamos falando com o Dalvi. Eu vou repetir aqui, o pessoal está entrando, tem muita gente entrando na live aqui, Dalvi, eu acho que é importante. O Dalvi Soares Freitas, ex-prefeito Dom Feliciano, atual vereador, ele está relatando o princípio do Covid, porque é uma coisa nova, o princípio do Covid dessa nova cepa, que iniciou lá entre 24 e 25. Dia 1º ele teve a confirmação num teste rápido, quer dizer, não precisou fazer o teste, esperar 7 ou 8 dias, porque aí eu acho que seria muito pior, né, Dalvi? Dia 4 de março, no pronto-socorro em Dom Feliciano, o médico orienta troca de antibiótico. Passa alguns dias, dia 8, já estamos aí com 12 dias do princípio, 11 dias, o Dalvi com problema, procura o raio-x do Feliciano, percebe-se um comprometimento do pulmão já bastante acelerado e também a saturação, mas a saturação continuava normal. Quer dizer, por um lado um pouco mais aguçado o problema, mas do outro lado parecia saturação normal. Dia 10 de março, ou seja, 2 dias depois do raio-x, com 2 desmaios, saturação baixando de 90%, o Dalvi procura novamente a emergência. E aí, Dalvi? E aí, Fábio, começa toda essa saga, eu vou dizer que é uma saga pela sobrevivência, mesmo de fato, né? Dia 10 de março, para mim, foi o dia em que Deus, né, através de muitas pessoas, me deram a oportunidade, talvez, de nascer de novo. Relato isso aqui para ti, muito emocionado. Eu saio de casa por volta das 8 horas da manhã em direção ao pronto atendimento, passando muito mal. Chego ali, imediatamente vou para o oxigênio, 10 litros de oxigênio por hora. Imediatamente a doutora Sandra e toda a equipe de saúde do Hospital São José de Dom Feliciano me encaminham para Camaquã através da ambulância, onde eu fui no oxigênio, passando muito mal. Chego em Camaquã na emergência, sou recebido pela doutora Eliane e pela equipe com muito carinho, com muita atenção. E eu quero fazer um parênteses, Fábio, porque até então, desde que eu saí de Dom Feliciano e cheguei em Camaquã, ninguém sabia que era o Dalvi, ex-prefeito, ex-vereador, que atualmente é vereador, porque eu pudesse ter alguma deferência diferente em função disso, entendeu? Sim. As pessoas só passaram a saber lá no hospital em Camaquã que se tratava de uma pessoa pública, de Dom Feliciano, ex-prefeito, vereador, depois do que aconteceu com o afastamento da doutora Eliane, que nós vamos falar logo em seguida. Ok. Então, até então, eu estava sendo ali, graças a Deus, sendo tratado como um paciente comum e muito bem tratado, muito bem recebido dentro da emergência do Hospital Camaquã. Sim, muito bem, Fábio. Eu cheguei em Camaquã, fiz uma tomografia, logo em seguida a doutora Eliane teve acesso às imagens, chamou a minha esposa, que estava como minha responsável, e falou para ela que a minha situação era muito grave, né, que eu tinha mais de 50% do meu pulmão comprometido. Eu estava já, desde as 8 horas da manhã, tomando oxigênio 15 litros por hora e a minha saturação não passava de 90, eu estava muito ruim, me sentindo muito mal mesmo. Pelas 3 horas da tarde, 3h30 da tarde, em alguns momentos eu imaginei, me passou pela cabeça de que eu não sobreviveria. Relato isso para ti aqui. Chorei muito, me deu vontade de ligar para casa, me despedir dos meus filhos. Eu vi a minha situação muito difícil, eu estava em cima de uma maca, né, e sabendo da lotação do hospital, sabendo que não tinha vaga em UTI, sabendo que a minha situação era grave, e a minha saturação não melhorava, e o oxigênio na graduação máxima do equipamento, e eu me sentindo como se estivesse saindo do corpo, literalmente, Fábio. Situação muito dramática, assim, que eu não desejo para ninguém mesmo. Que coisa, com oxigênio e tudo, e tu não conseguia prover, não parecia não funcionar o oxigênio, dar resultado para ti, Dalvi. Exato. Até que essa pessoa abençoada por Deus, que é a doutora Eliane, chamou a minha esposa e conversou com a minha esposa e disse: olha, a situação do teu marido ela é
ela é grave, né? Ele está evoluindo rapidamente para um quadro de necessidade, de uma possível necessidade de UTI que não se tem, e eu quero dizer para ti que está se fazendo alguns tratamentos em alguns hospitais do país afora, para alguns colegas que têm dado resultado, e eu queria sugerir, então, para a gente fazer no teu marido, se for da tua vontade, da vontade de vocês. Como é que é o nome da tua esposa, Dalvi? Dalvi, o nome da tua esposa, por favor. Minha esposa é Claudete. Professora Claudete. Então a Claudete foi consultada pela médica se autorizaria fazer uma coisa diferente, é isso? Exatamente. E a minha esposa imediatamente autorizou. A doutora passou então uma prescrição médica, uma receita médica. A minha esposa, de posse dessa receita, foi até a farmácia e trouxe hidroxicloroquina, 200 miligramas, para que pudesse a doutora fazer então o tratamento que ela julgava adequado com aquele medicamento prescrito por ela. Okay. Quando o medicamento chegou no hospital, foi entregue para a doutora solicitou a equipe de enfermagem que fizesse. Eu estava lúcido. Me lembro que uma pessoa da equipe de enfermagem, eu não sei quem é, discutiu com a médica, disse que não faria porque aquilo não estava no protocolo do hospital, e de fato não fez. A própria médica, de forma muito corajosa, muito ousada, preparou o medicamento, preparou uma nebulização, pegou um equipamento de nebulização, uma máscara, né, nebulizadora, colocou ali, dissolveu ali em soro fisiológico uma cápsula de hidroxicloroquina, me tirou do oxigênio, me colocou no ar comprimido e pediu para que eu nebulizasse aquele medicamento. Fábio, eu comecei a nebulizar aquele medicamento, ela colocou o oxímetro no meu dedo e, literalmente, meu amigo, eu não estou aqui fazendo nenhum show, nenhuma espetacularização, porque estou te relatando algo que aconteceu comigo, com a minha vida, né? Então eu estou sendo 100% fidedigno naquilo que estou relatando aqui para ti e para os teus ouvintes. Eu olhava para o oxímetro e fazia a nebulização. E eu via a minha saturação subindo, Fábio. 89, 90, 91, 92, 93, e chegou em 97, Fábio. Eu que há instantes atrás acreditava que eu não viveria mais, sinceramente. Comecei como se eu estivesse literalmente ressuscitando, meu irmão. Tá. E aqui, Fábio, quando termino em 5, 6 minutos, sei lá, terminou a nebulização, a doutora colocou de volta o oxigênio, tirando de 15 litros para 5 litros, Fábio. E eu me sentindo bem. E ela disse assim, pode levar ele para o leito, que esse está salvo. Fábio, dali da emergência, onde eu fui atendido, até lá os leitos, lá em cima no hospital, ele não é pertinho, não. Tem uma distância bem considerável. Compridos os corredores. E os corredores são compridos. Mesmo que eu fui de cadeira de rodas até o leito, levou uns quantos minutos até chegar lá. Cheguei lá, até os procedimentos de entrada no leito. Eu saí da cadeira de rodas, fui no banheiro, voltei. Durante todo esse período, eu não usei oxigênio, Fábio. E a minha oxigenação não baixou de 94, 95. Isso nós estamos falando de minutos, Dalvi. Isso, de minutos, logo minutos após, sei lá, 15, 20 minutos após eu ter ingerido a hidroxicloroquina. E aí, Fábio, a doutora colocou o medicamento no meu bolso e disse assim, é teu, é prescrição tua esposa que comprou para ti, tu usa aqui dentro do hospital. Bom, mas eu, né, para mim, né, Fábio, aquilo até então é tudo uma questão normal e tal, né? Então, no outro dia, 24 horas depois ou mais, que eu fiquei sabendo que a doutora Eliane foi afastada em função de que esse procedimento estaria fora dos protocolos do hospital e tal. Eu não poderia, né, Fábio, depois disso que aconteceu comigo, que não é nada de ouvir falar, não é nada de opinar sobre a vida dos outros, é sobre falar do que aconteceu comigo, né? Eu estou relatando o que aconteceu comigo e por ser uma pessoa pública que sou, já fui prefeito, sou vereador, tenho uma responsabilidade pública também sobre aquilo que eu falo, sobre as minhas manifestações, deixar de relatar isso aqui para ti, para os teus ouvintes, a teu convite, aqui em primeira mão para a Rádio Acústica. Estou recebendo aqui várias ligações de outros órgãos de imprensa querendo falar comigo, até de Brasília me ligaram agora há pouco. Sim. E estão aguardando, querendo falar comigo também.
mas eu não poderia deixar de relatar isso para ti. E a partir dali, então, eu conversei com o médico os médicos que passaram a cuidar de mim lá na internação, e eles toparam que eu continuasse, então, fazendo o tratamento, e eu fiz 6 aplicações, então, de nebulização com hidroxicloroquina no período que estive internado, Fábio. 6 aplicações. Fiz 6 ao total, né? Ao total, 6. Dalvi, eu sei que as coisas que nós vamos falar agora é umas coisas que pode muita gente se melindrar, mas é difícil, às vezes, nós termos uma fonte, entendeu? Como tu disseste, a fonte. A fonte não é a família, não é alguém. A fonte é aquela pessoa que estava dentro do oxigênio e viu uma reação acontecer no seu organismo em função de um medicamento entrar. E a gente sabe, Dalvi, isso é muito debatido no Brasil, que não há isso escrito, não há isso, essa pesquisa oficial que tanto é cobrado por vários governos, partidos políticos, juízes. Não tem oficialmente essa coisa, nessa prescrição, esse estudo médico. Não tem isso. Mas nós estamos no meio de uma guerra, Dalvi, e alguns médicos, alguns grupos de médicos estão arrojando, tentando buscar alguns entendimentos, alguma troca de informação, o cara lá no Pará com o cara do Rio Grande do Sul, outro do Rio de Janeiro, pessoas que leem, pessoas que estão buscando alternativa para tentar minimizar o sofrimento das pessoas, ou muitas vezes como tu, de tirar o Dalvi de uma véspera de entrada de intubação e de UTI, para estar conversando conosco 4 dias depois. Então, não se está dizendo que tudo funciona com todo mundo, mas nenhum medicamento é garantia para todo mundo que resolva, né, Dalvi? Tu vê, tu estava com antibiótico e o antibiótico foi trocado por um médico lá, Dom Feliciano, e mesmo assim não deu efeito. Então isso comprova que um antibiótico, outro antibiótico não deu resultado, mas uma coisa, são tudo coisas novas, né, Dalvi? Nós estamos, como tu bem falaste, é uma guerra, né, Fábio? Uma guerra pela vida, né, de milhares de pessoas, milhares de pessoas. Desculpa. Então tudo tem que ser tentado, Fábio, né? Eu acho que não se pode fechar a porta para absolutamente nada, né? Eu acho que está existindo muito preconceito, né? As pessoas estão criando conceitos antes de entenderem as coisas e antes de ouvirem realmente quem está na linha de frente enfrentando o dia a dia dessa situação. Né? Nesse sentido, eu faço, né, um apelo, né, para que se olhe para todas as possibilidades. Eu estou vivo, graças a Deus, estou na minha casa, me sentindo muito bem, respirando muito bem, e eu tenho absoluta convicção de que eu passei, né, pelas mãos da doutora Eliane, dentro do Hospital de Camaquã, onde foi muito bem atendido durante esses 7 dias que fiquei internado, foram decisivos para que eu possa estar aqui junto com a minha família. E dando esse depoimento. Não pode negar nenhuma possibilidade de salvar uma vida, mesmo que seja com algo novo. Sim. Tem muito médico, muita gente tentando, né? Aqui, Dalvi, a tua patroa, a Claudete, ela autorizou o médico. A autoridade do médico é uma coisa tão interessante da gente falar, né? E tão discutida. Quem decide o que vai aplicar em mim ou o meu tratamento é o médico. Ninguém está falando ao contrário. Eu acho que essa regra, Dalvi, não tem que discutir. O médico estudou lá 10, 12 anos, ele sabe muito mais do que o meu palpite, do que o vizinho, entende? Então isso não se questiona. Eu fico absurdamente impactado com algumas informações que tu está nos trazendo, Dalvi. Primeiro o seguinte, a doutora não aplicou nada em ti que não tivesse consentimento ou estivesse dentro do protocolo do hospital. Ela só fez uma coisa de exceção com autorização da tua esposa. A tua esposa pegou, ela não foi coagida, ela pegou uma receita, ela saiu do ambiente hospitalar, foi na farmácia, comprou com o dinheiro dela, não foi com o dinheiro do médico, comprou com o dinheiro dela, trouxe o medicamento para o hospital, tudo voluntariamente, a pessoa da família. E a pessoa é responsável direto por ti, não é uma pessoa estranha, um amigo, não. A esposa. Aí a doutora Eliane Scherer
solicita a equipe que trabalha com ela dentro daquele setor, que são vários, e eu já fui lá, conheço o setor, pede que o auxiliar dela proceda à maceração da hidrocloroquina para que seja feita a nebulização. E daí tu diz uma informação. O enfermeiro, a pessoa que estava ali, que provavelmente é enfermeiro, só quem está ali dentro é enfermeiro, o enfermeiro se recusa a fazer o que a médica, que nós todos falamos, e eu estou afirmando, a médica é a autoridade máxima dentro do ambulatório, dentro de uma sala cirúrgica, dentro do consultório médico. Quer dizer, o enfermeiro se recusa a fazer o procedimento dizendo que aquilo não era protocolo do hospital, é isso, Dalvi? Perfeito, Fábio. Exatamente isso, exatamente como tu narraste. Exatamente. Eu fico imaginando um enfermeiro se contrapor ou negar-se a fazer o que o médico está falando aqui. É a mesma coisa seguinte, olha, precisamos fazer o desfibrilador no cara. O enfermeiro, não, eu não vou botar desfibrilador. Aí tu imagina a minha situação de paciente. Não, e tu ouvindo essas coisas. Mas é uma coisa, eu estou dizendo assim, eu estou relatando e fazendo as pessoas aqui, não é a crueldade de uma decisão que poderia ter matado outra pessoa. E a pessoa diz, não, eu não faço porque não é protocolo do hospital. Eu fico imaginando a cara da médica, ou a semblância, o semblante do médico, nesse momento, independente de que médico for, aonde o enfermeiro, que tem um conhecimento infinitamente menor do que o médico, se recusa a acompanhar o médico ou fazer o que o médico está determinando. É mais ou menos isso, né? É exatamente isso que aconteceu. Exatamente isso. Assim, é uma coisa assim que eu fiquei sabendo. Imagina a rebelião dos enfermeiros, dos agentes de saúde que tivesse dentro do hospital começando a se rebelar com o médico. Não, médico, eu não vou dar isso aí porque não pode. Eu não vou dar aquilo porque eu não gosto. Não, isso aí dói demais. Tu imagina que se todo mundo começar a pensar assim, Dalvi. Aí tem que ter hierarquia, né, Fábio? Qualquer organização tem que ter hierarquia. E dentro de uma situação, de uma estrutura dessa, a hierarquia superior é a do médico. Mas né? Disseram, o Supremo Tribunal Federal disse quem manda, quem decide é o médico. É o médico, exatamente. E o Dalvi estava lúcido dessa. Tu estava lúcido dessa discussão, então, Dalvi? Estava lúcido, Fábio. Graças a Deus estava lúcido. Fábio, eu estou recebendo chamadas aqui de Brasília. Sim, Dalvi, eu só quero ter. Dalvi, deixa eu só dizer uma coisa aí para ti, bem rapidinho. O teu depoimento é de tamanha importância, Dalvi, para mostrar que tem muita gente querendo salvar, fazer diferença, procurar alternativa, criar procedimentos muitos novos e alguns deles ainda não testados em grande escala. E como é importante a gente dar luz às pessoas que estudam, as pessoas que vão nos livros, vão falar com colegas, com a sumidade, gente que já passou por problemas parecidos, gente que se interessa pela vida. Nós enterramos semana passada um amigo meu de 66 anos. Essa semana, uma família fantástica, que eu tenho aqui uma paixão por eles, conheço desde pequenininho, assim, muitos deles, que a família Nunes Campos, 37 anos, Dalvi. 37 anos. É muito triste, eu fiquei uma semana ali internado, né, tu vê a tristeza dos profissionais, dos médicos, dos profissionais da saúde, perdendo pessoas ali no corredor, né, ali na internação, né, por exemplo, uma das últimas noites que passei ali, eu acabei que eu estava acordado de madrugada e tal, perdi o sono, não conseguia dormir, evidentemente, e tu vê a tristeza na cara do médico, dizer assim, perdemos um paciente, né? Mas qualquer Dalvi, é o enfermeiro, é o pessoal da portaria, é os médicos, é a direção do hospital, todo mundo se sente frustrado, mundo, né? Eu tenho certeza absoluta, Dalvi. O que eu me chama a atenção é a crueldade. A dor no coração de ver, né, por exemplo, no quarto do lado que eu estava internado, na penúltima noite, faleceu uma pessoa ali do lado, né? Aquilo me chocou muito, né? Porque até então eles são de um profissionalismo tão grande que eles
preserva ao máximo os outros pacientes, né, Fábio, para que seja tudo com a maior discrição possível, né? Mas naquela noite ali eu estava sem dormir e eu consegui ouvir, né, o diálogo entre eles lá, e eu fiquei muito chocado, assim, né? Muito chocado de ver que ao lado, na parede do lado, né, uma pessoa não conseguiu vencer, né, Fábio? Agora, eu fico assim chocado, Dalvi, é o seguinte, a atitude da empresa que tem um médico que salvou vida. Tu e o seu Pedro, lá de Cerro Grande, foram salvos naquela noite por um tratamento que não está nos livros. Não está escrito certinho que vai fazer aquilo que vai dar resultado. Mas da médica que teve a audácia de tentar salvar as pessoas para desentupir as UTIs que estão lotadas. E a decisão dessa empresa e da gestão do hospital de demitir sumariamente uma pessoa que salva vidas num momento de crise, de angústia, é que me estarrece, eu vou dizer para ti a palavra certa, me estarrece. Porque se tem um problema com o profissional, chama ela daqui 1 mês, 2 meses, quando acalmar as Covid, diz, olha, que tu não vai servir. Agora, imediatamente, a uma coisa nova, passada por uma pessoa que é subordinada dentro do atendimento, que se recusa a fazer o que o médico manda, isso aí tinha que ser caso de investigação e de condenação do profissional que se nega a fazer o que o médico está pedindo. Mas não, ao invés de fazer a atuação junto ao enfermeiro que se nega, não, a médica que faz a solicitação, que salvou, que comprovou, ela é demitida pelo hospital. Ou pela empresa, a empresa gestora da mão de obra do hospital, né? Eu fiquei muito triste, assim, quando eu fiquei sabendo que ela foi afastada por esse fato que aconteceu comigo. Muito, muito chateado mesmo, porque é claro que eu tive todo o atendimento, é claro que todos os médicos que cuidaram de mim, os profissionais de saúde que cuidaram de mim, toda essa internação foram todos decisivos para que eu possa estar bem aqui hoje, graças a Deus, né? Mas eu tenho consciência de que a ação da doutora Eliane foi decisiva, né, muito decisiva para que tudo isso pudesse acontecer a partir daí. E eu fico triste com o que aconteceu, Fábio, porque até o momento eu não fui ouvido, né? Ninguém me perguntou nada, né? Eu sou um defensor incansável do Hospital de Camaquã, fui como vereador, fui como prefeito, sou como vereador, sou como cidadão dessa região há muitos anos, minha família sempre foi bem atendida aí, eu sou um defensor árduo de todas as estruturas de saúde da região, e lutei muito pelo Hospital de Camaquã como homem público, né? E não poderia deixar de manifestar nesse momento, por ser uma pessoa pública, sobre esse assunto, mas absolutamente ninguém do hospital me perguntou absolutamente nada, entendeu, Fábio? E poderia ter me perguntado, entendeu? Né? Alguém poderia ter... Eu fiquei 7 dias internado, vou ter me procurado, vou ter me ligado para eu sair. Até agora, espero que façam, né? É fácil. Que alguém me perguntar alguma coisa, pelo menos, né, Fábio? Sim, perguntar ao outro lado. Vem cá, foi a médica que tirou do bolso o medicamento, deu sem avisar a família, consultar alguma coisa, mas eu não trato assim tão horroroso o jeito que foi tratado esse assunto, Calvi. Mas eu quero só para concluir a entrevista, que eu sei que tu vai dar umas entrevistas hoje aí para mais gente, que isso aqui vai explodir essa entrevista em todo o estado do Rio Grande do Sul. Pergunta número 2. Os médicos que te trataram no quarto, lá em cima, eles continuaram fazendo o tratamento com a hidrocloroquina 250 ml como forma de nebulização. Confirma isso, Dalvi? Sim. Logo depois que subi lá para cima, né, fui internado, os 2 médicos que passaram a me atender logo em seguida ali nos seus regimes de plantão, eu conversei com eles e todos eles concordaram, né, que eu continuasse fazendo uso, e em função de que havia assim, uma prescrição médica e que eu estava relatando que aquilo tinha me feito bem. E tu tem relato que a gente começou a preparar para mim e tal o medicamento para me tomar. Né? Tá, mas os médicos que te trataram no quarto, dando essas doses de hidrocloroquina nebulizada, foram demitidos também, Dalvi? Não. Não foram demitidos? Não. Inclusive, eu não estou dizendo que foi eles que me deram, né, Fábio, porque já havia uma prescrição. Não, mas alguém preparou, o médico concorda, né? A gente sabe do procedimento, né? O medicamento era meu, né? Comprado pela minha esposa, por mim, né? Então, mas era meu e eu queria usar e que eu queria
fazer toda aquelas claro. 6 nebulizações que a médica ia me prescrever. Eu estou dando a razão desse assunto, mas eu digo o seguinte, um enfermeiro, ou eu não sei como é que chama, é um enfermeiro, preparador dos medicamentos, o próprio médico na tua ficha, ele tem que autorizar tudo que vai ser dado pro Dalvi, independente se tu tá num lugar ou outro, trocou o médico tem que autorizar. Quer dizer, um enfermeiro do hospital, o médico autorizou, foi colocado esse medicamento para ti para fazer a nebulização em outra área do hospital. Quer dizer, na outra área do hospital, o enfermeiro pode aplicar hidrocloroquina, mas o enfermeiro do plantão Covid não pode. Quer dizer, é umas coisas absurdamente, Dalvi, que se percebeu, porque se tu não vem à tona para falar isso, a coisa estava, entende como é que é? Abafada. E é isso que as pessoas estão querendo relutar contra esse negócio que parece que alguém tem que determinar a minha vida, ou morre ou vive. Se um médico salva a pessoa com um tratamento diferente, e não é um tratamento feito por exclusividade em Camaquã, é um tratamento que muitos médicos falam, a penalização é a médica que é demitida. Se ela não faz isso, o Dalvi daqui a pouco não estaria conversando conosco. E aí? É verdade. Dalvi Soares Freitas, ex-prefeito de Dom Feliciano, atual vereador. Tchê, eu tô assim feliz, emocionado com a tua entrevista, tô assim me controlando até para não chorar, mas obrigado, eu vejo assim, ó, coisa boa tu te prontificar a dar essa entrevista, viu? Vai mexer com as coisas aqui em Camaquã, tem que mexer com as coisas da cidade no mundo, porque são exemplos que estão acontecendo, Dalvi. Não quero dizer que vai ser certo para todo mundo, mas tem que se procurar alternativas quando se tem. Se não tem, meu amigo, então espera a vida chegar ao fim, né? Mas houve alguém que deu um sopro de vida em ti e tu tá aí conversando conosco. Muito obrigado, Dalvi. Fábio, meu querido amigo Fábio, tu me conhece há quase 10 anos ou mais, sabe que eu sou um homem que não fujo das minhas opiniões, né? E te agradecer pela oportunidade de falar contigo, com os teus ouvintes, de trazer luz a esses fatos que ocorreram comigo, não é sobre a vida de terceiros, é sobre o que aconteceu comigo, né? E te agradecer pela oportunidade, fomentar essa discussão na sociedade, né? Essa conscientização de que nós precisamos tentar tudo para salvar vidas, eu sou exemplo disso. Fazer aqui, para encerrar, um agradecimento público, né? E um agradecimento muito especial a todas as estruturas de saúde que me atenderam, desde Dom Feliciano até Camaquã, UBS, hospitais, médicos, enfermeiros, técnicos, todas as pessoas que me atenderam, que estão nessa luta árdua, diária. A gente enxerga o cansaço no rosto das pessoas lutando para salvar vidas. Eu quero agradecer do fundo do meu coração por tudo que fizeram por mim, por me devolver de volta para minha família, para meus filhos, para minha esposa, minha mãe, né, para meus amigos, né? Eu estou muito feliz por isso, né? Mas quero, para encerrar o nosso papo aqui, Fábio, fazer mais uma vez um agradecimento público à doutora Eliane, essa pessoa vocacionada, né, como tantos outros profissionais médicos que eu conheço, amigos que tenho, mas vocacionada para tomar decisões certas, na hora certa, e com certeza foi decisiva para que eu possa estar falando contigo aqui, com todos os teus ouvintes. Eu quero agradecer, eternamente grato a essa mulher que trouxe o dia 10 de março a data do meu segundo aniversário, do meu segundo nascimento, tenho certeza disso, com a decisão que ela tomou. Doutora Eliane, um beijo no coração da senhora, já conversamos, né, praticamente todos os dias essa semana, mais uma vez aqui publicamente, que Deus continue guiando os seus passos, guiando a sua vocação nessa luta, né, muitas vezes árdua, muitas vezes ingrata, de lutar para ajudar os outros, para salvar a vida dos outros. A senhora é com certeza a minha mais nova segunda mãe. Um beijo no coração da senhora e que a senhora fique com Deus e que tudo dê certo para todos nós e que todos nós possamos vencer esse momento difícil que a humanidade está passando. Obrigado, meu querido Fábio. Obrigado a todos os ouvintes da Acústica, para a gente poder ter a oportunidade de conversar mais uma vez, dessa vez numa questão tão importante como essa. Grande abraço, meu amigo. Sucesso. Abração. Tá aí, Dalvi, em vida, dando depoimento nosso. Importante, quem não ouviu a entrevista vai ficar gravada, vai ser disponibilizada no site da Acústica.
E aí fica aos senhores e às senhoras que estão nos ouvindo a reflexão sobre as atitudes. A gente fica horrorizado quando atitudes são feitas de formas, às vezes, sem pensar, de cabeça quente, e demitir um profissional que está salvando vidas cria uma certa dúvida para mim, viu? Se aquele profissional estava fazendo bem ou estava fazendo mal para alguém. Tirar as pessoas da fila da UTI, que nós estamos dizendo que tem gente na fila da UTI, e tu em 4 dias botar o cara em casa, e ainda tem gente que cria uma coisa, parece que apaga a sua memória, apaga a sua paixão, o seu carinho, a sua humanidade, o carinho pela vida, né? E simplesmente demite a pessoa que salvou 2 pessoas semana passada, e as 2 já estão em casa. Uma em Cerro Grande e uma em Dom Feliciano. Que explicação essas pessoas vão dar à sociedade? Dar às mantenedoras. As mantenedoras são aquele grupo de empresas, de associações, de entidades, que são o lastro da nossa fundação. Peço às mantenedoras que ouçam a entrevista, compartilhe com seus amigos das suas mantenedoras, Câmara de Vereadores, lojas maçônicas, associações, sindicato rural. Compartilhe e ouça a entrevista. E depois vocês tomem a melhor atitude possível para salvar vidas. O que foi feito lá foi condenar uma médica por ter salvado vidas. Alguém está olhando. Alguém tem que olhar um negócio desse. Então vamos para o intervalo e já voltamos. Acústica e a hora certa.